Bom, vamos lá. Questão número 1, PSEU FAN 2017. Sabendo que o polinômio p de x deixa resto 1 quando dividido por x menos 1 e deixa resto 23 quando dividido por x menos 3, então o resto da divisão do polinômio p de x por x ao quadrado x menos 1 multiplicado por x menos 3 é igual a quanto? O quociente de x que ele quer que a gente divida é o x menos 1 multiplicado por x menos 3. O problema é que eu não sei que polinômio é esse. Ora, pelo fato de ter pelo menos dois monômios que ele colocou para a gente, os monômios são x menos 1 e x menos 3, eu vou admitir que esse polinômio, pelo menos o p de x, que a gente não sabe quem é, ele seja do tipo de segundo grau, no mínimo. Portanto, a equação vai ficar ax ao quadrado mais bx mais c. Quando a gente faz esse tipo de cálculo, o que ele vai pedir de verdade é que a gente monte o polinômio através do sistema de equações. Para isso, a gente vai utilizar o teorema de D'Alembert. O teorema de D'Alembert é aquele quando você substitui as possíveis raízes, entre aspas, né, e descobre o resto. Não esqueça que se for uma raiz, o resto vai ser igual a zero. No caso específico, não é que no primeiro caso deixa resto 1 e deixa resto 23. Nós vamos montar um sistema de equações baseado nisso. Vamos fazer agora. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou colocar aqui da primeira parte, de que é x menos 1. Substituindo no teorema de D'Alembert, vai ficar como? Vai ficar a multiplicado por 1 ao quadrado mais b multiplicado por 1 mais c. Tudo isso aqui tem que ser quanto? O resto 1. Então vai ficar a mais b mais c é igual a 1. Vou fazer a mesma coisa no outro. No segundo vai ficar x menos 3. Vai ficar quanto? Vai ficar a x menos 3. Não esqueça que eu coloquei x menos 1 aqui, coloquei direto x igual a 1, porque é x menos 1 igual a 0, x igual a 1. Tá bom? É bem direto aqui. Aqui é a mesma coisa, x menos 3 é igual a 0. Você vai extrair como se fosse uma raiz daqui. Então vai ficar como? Vai ficar a multiplicado por 3 ao quadrado, mais b multiplicado por 3, mais c, tudo isso tem que ser igual ao que resta. Tem que ser igual ao resto 23. Vai ficar 9a mais 3b mais c igual a 23. Agora, eu vou fazer isso daqui. Esse cara aqui, esse x menos 1 multiplicado, esse x menos 1 multiplicado por x menos 3, na verdade, é esse rapaz aqui. Fazendo propriedade distributiva, vai ficar como? Vai ficar x ao quadrado menos... Deixa eu fazer passo a passo aqui. Vai ficar x ao quadrado menos 3x menos x mais 3. Isso aqui vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 3. Beleza. Tranquilo. É esse cara que eu vou dividir. Dividir quem? O meu polinômio, aquele polinômio que eu falei lá no começo da nossa história. No caso aqui, vai ficar como? Vai ficar ax ao quadrado mais bx mais c tem que ser dividido por quanto? Porque ele quer saber o resto da divisão desse cara aqui, que é x ao quadrado menos 3x menos 4x mais 3. Eu vou tentar eliminar só a primeira, tá? Só para ter um sistema aqui, vou multiplicar por a. Vai ficar a multiplicado por x ao quadrado, vai ficar menos ax ao quadrado. A multiplicado, aqui que a gente está fazendo, a multiplicado por menos 4x vai ser menos 4ax. Passando para o outro lado, vai ficar mais. Fica mais 4ax. E, finalmente, a multiplicado por 3 é 3a. Passando para o outro lado, vai ficar menos 3a. Arrumando os termos aqui, eu vou cancelar esses caras, vai ficar como isso daqui? Vai ficar 4ax mais bx mais c menos 3a. Arrumando esse daqui de modo que fique no único expoente, colocando em evidência, vai ficar 4a mais b mais c menos 3a. Bem simples, não é verdade? Observe aqui que no caso, o resto, isso aqui que eu achei, é o resto de x. A pergunta do problema é quanto que vale o resto de x nessas condições que ele está falando aqui. Primeiro caso, vamos resolver aquele sistema de equações que eu fiz lá no começo da nossa história, referente a essa daqui e essa daqui. Vai ficar como? A mais b mais c tem que ser igual a 1.
Então, 9A mais 3B mais C tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 23. Eu vou multiplicar aí em cima por menos 3, de modo que eu consiga cancelar pelo menos o B aqui. Vai ficar quanto? Vai ficar menos 3A menos 3B menos 3C igual a menos 3. Embaixo repete. Cancela, vai ficar como isso daqui? Vai ficar 6A menos 2C igual a 20. Dá para dividir todo mundo por 2 aqui. Vai ser igual a quanto? Vai ficar 3A menos C igual a 10. Pronto, fiz certo. Eu vou multiplicar aqui por menos 1. Vai ficar menos 3A mais C igual a menos 10. Pessoal, observem isso daqui. Olha o que eu vou marcar aqui. Está escrito aqui, na verdade, C menos 3A é a mesma coisa que está escrito aqui também. Então, posso fazer uma substituição direta aqui. Então, eu já sei que esse pedacinho aqui que eu já tinha feito da questão, esse cara aqui vale 10. Agora, eu vou descobrir quem é esse cara aqui. Observe que nesse caso aqui, lá no começo, eu fiz um pouco rápido, mas observe aqui que eu multipliquei por quanto? Multipliquei por menos 3. Multipliquei por menos 3, de modo que eu cancelasse o B e sobrasse apenas o A e o C. Agora, eu vou ter que cancelar o C, de modo que fique o A e o B, para que eu possa fazer essa substituição aqui. Mesma coisa, eu pego esse sistema, aquele sistema, e vou reescrever aqui do lado. Eu vou colocar até em outra cor, para a gente não se confundir. O mesmo sistema. Vai ficar A mais B mais C igual a 1. Então, vai ficar embaixo, vai ficar 9A mais 3B mais C igual a 23. Eu vou multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, como é que vai ficar esse sistema? Vai ficar menos A menos B menos C igual a menos 1. Repete embaixo, normal. Observe que nessa situação aqui eu vou cancelar o C, de modo que eu consiga fazer a substituição de variáveis. Cancelando aqui, papá, vai ficar como? Vai ficar 8A mais 2B é igual a quanto? É igual a 22. Divide todo mundo por 2 para simplificar. Vai ficar 4A mais B é igual a 11. Observe aqui agora que eu achei 4A mais B. E aqui está escrito o quê? Também 4A mais B, eu posso substituir direto. E eu descobri nesse caso que isso aqui tem que ser igual a quanto? 11. Então, reescrevendo, vai ficar quanto? Vai ficar x multiplicado pelo valor de 4A mais B, que é 11, mais o valor de C menos 3A, que na prática é menos 10. Tudo isso igual. Vai ficar 11x menos 10. Essa é a nossa resposta. A questão em si é toda baseada em substituição. Ela parece um pouco complicada, claro, mas não é tão complicada. Tentem refazê-la para fixar bem.